Olá, muito boa noite para você. É terça-feira, 8h30, hora de começar o Estúdio 36 aqui na TV Com. No programa de hoje eu converso sobre o projeto Baile de Debutantes Lélia Purpurata, que chega à terceira edição realizando sonhos de meninas entre 14 e 16 anos cujas famílias não têm condições sociais para pagar pela festa. Eu recebo aqui o jovem carioca que criou um site para disponibilizar livros na íntegra na internet. O site é o Books e o entrevistado, Marcos Passos. E ainda o psicólogo autor de um método de orientação vocacional, Armando Maroco. Tudo isso no Estúdio 36 de hoje, que já está no ar. Começa o programa de hoje ao vivo pela TV Com, canal 36 da NET e da Via Max, e também na internet, no cliquerbs.com.br, com um jovem entrevistado de apenas 19 anos. Ele criou um site que disponibiliza livros na íntegra na internet. Aqui comigo está Marcos Passos, criador do Books. Boa noite, Marcos, tudo bem? Tudo bom. Quando é que tu começaste, quantos anos tu tinhas quando tu começaste a trabalhar nesse projeto? Eu tinha 18 anos na época, né? E eu fazia universidade pela manhã, eu fazia estágio à tarde, né? Fazia estágio em que tipo de empresa? Não, na própria universidade. Ah, tá. Eu comecei o estágio e a faculdade praticamente no mesmo período. E eu tive essa ideia, né, em uma viagem. E eu comecei a tentar conciliar. Como é que veio a ideia para ti? Então, como o meu tempo era bem corrido, né? O tempo que eu tinha para ler, para praticar um hobby, era bem escasso, né? Então, quando eu tinha que praticar algum hobby, como ler, por exemplo, eu planejava, assim, né? Por exemplo, eu ia viajar, eu levava o livro e ia lendo. E uma dessas viagens eu fui para o Espírito Santo, né? Tu moravas onde? No Rio. Lá no Rio. No Rio. Tá. E eu fiquei planejando, vou terminar de ler um livro que eu estava lendo na época. Aquela coisa, nas férias eu termino o livro, no final de semana eu leio. E quando eu cheguei, quando eu estava desarrumando as malas, eu percebi que a única coisa que eu não tinha levado era o livro. Putz. E eu percebi que, tipo, se eu tivesse um computador ali, se eu pudesse acessar a internet e tivesse o conteúdo daquele livro, eu não estaria preso àquele meio físico, né? E aí veio aquela ideia e eu comecei a desenvolvê-la e comecei a trabalhar em cima e acabou saindo o Bookers. O que é o site? Qual é a ideia dele? Então, o Bookers é como se fosse uma editora online, tá? Como se fosse não, é uma editora online, onde qualquer usuário, ele pode entrar no site, criar o livro, né? Criar virtualmente, arrumar a capa, colocar o título, desenhar a capa, publicar e está disponível para o mundo inteiro no mesmo instante. De graça? De graça, totalmente gratuito. E como é que o site, como é que o autor ganham com isso? Então, no atual estágio, ele é protegido pelo que a gente chama de direito livre, né? Que a pessoa ela pode copiar parte do texto desde que ela preserve a fonte, né, do autor. E a gente já está trabalhando para no final de agosto o autor poder especificar quanto ele quer ganhar pela obra e todas as vendas destinadas, todas as vendas daqueles livros são pagos ao autor no final do mês. Mas aí o autor ganha, quem paga é quem faz o download do livro, é isso? Um usuário, tem um usuário que disponibiliza o livro e o usuário que é o leitor. O usuário que é o leitor, ele pode optar futuramente, a gente está trabalhando nisso, ele pode optar por uma versão impressa ou por uma versão portátil, como um PDF, comprar. Essa compra é computada e no final do mês tem uma listagem de todas as compras que foram feitas e o autor recebe na sua conta corrente. Ah, já deve ter em conta. Já. Isso não está funcionando ainda, não, a gente já está trabalhando. Para frente. Vamos ver como é que é o site hoje. O books.com, sem o BR, na verdade. Então hoje tem ali, e são quantos livros disponíveis no site? Hoje nós já temos mais de 800 livros e cerca de 4.000 autores, tá? Na página inicial ali, nós temos os livros... São todos autores que te procuraram, que procuraram no site? O site é web, né? Um fala para o outro, que fala para o outro, que sai numa reportagem em algum site de notícia. Há casos de livros que existem na versão impressa, que existem na livraria, por exemplo? Nós temos alguns casos, né? De livros que foram impressos não tiveram uma certa... Porque precisa de uma grande distribuição para chegar... A vantagem do Bookers, além de você ter essa gama de usuário,
é que você não gasta absolutamente nada. Então você pode disponibilizar todas as suas obras ali e você vai ter toda a gama de usuários do Bookers e uma divulgação que você não teria na vida real, isso sem arcar com custo nenhum. Mas aí é uma briga grande com as editoras, porque as editoras ganham com a venda de livros nas livrarias, né? Esse é o nosso modelo inovador, né? É um modelo quase utópico, né? É uma briga feia. Agora, ler na internet, tu consegues ler um livro... A primeira ideia de livro virtual que se teve, assim, vamos disponibilizar Machado de Assis na internet, há muitos anos, era que as pessoas tivessem acesso ao conteúdo e imprimissem. Que é até antiecológico, né? Imprimir todas as páginas, ficar lá na frente da impressora, imagina, imprimir um Machado de Assis lá, um Dom Casmurro inteiro. Qual é a ideia de um livro virtual hoje? É que você leia ele inteiro na internet, ele tem uma editoração toda feita para o site, ou ele é só uma versão, às vezes até escaneada, do que tem no papel? Não, na verdade não. O que acontece sempre é que mesmo os livros impressos, até chegarem lá, eles passam por um processo digital, né? Hoje em dia o autor já vai fazendo no computador. Já digita. Mas eu confesso que a sensação de ler um livro em mãos é insubstituível. Então o livro não vai, tu achas que não vai acabar? Eu acho que o livro não vai acabar, mas eu acho que a versão digital vai impulsionar a leitura no papel. Olha, a gente tem no site um livro, tá aqui ó, a versão eletrônica de um livro. Então a gente consegue até virar a página, né? Exatamente. E tu consegues, tu já leste muitos livros inteiros pela internet? Bastante. Essa tecnologia de leitura, ela está sendo bem desenvolvida atualmente, né? A Sony, a Amazon, eles estão todos trabalhando em leitores que não emitam brilho e com isso não cansem a vista. Então a gente já está trabalhando na integração com esses dispositivos que já são bem populares, tá? Lá para os Estados Unidos, pela Europa, e que a gente acredita que daqui a pouco seja popular aqui. Lá eles são considerados, fazendo uma analogia, como se fossem o iPod dos livros. Certo. Então, a gente acredita que o livro como digital... hoje quase ninguém mais compra CD, compra a única música ali que quer, ou compra o álbum do artista. A ideia é que não se compre mais livros, ou às vezes quem gosta compra na internet, mas vai lá e compra o CD do grupo inteiro, né? É como se fosse um refil, né? Por exemplo, você tendo um leitor de livro, como se você tivesse um refil e a ideia é que você acesse o Books e descarregue os livros que você queira, coloque no seu leitor e vá para a praia. A ideia de emprestar livro acabou. Na verdade, é um empréstimo que não precisa de você estar fisicamente, né? É um empréstimo que você, no Brasil, pode emprestar a uma pessoa do Japão. Então, é a mobilidade. Por enquanto, teus títulos são todos em português, títulos lá do site. Não, nós já temos em espanhol, italiano, temos em inglês, temos bastante.